Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai, no nome de Jesus, queremos mais uma vez te agradecer, te louvar, Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua presença. Presença essa que foi o Senhor mesmo que proporcionou a nós, rasgando o véu de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso, Senhor, ao lugar santíssimo, por tua graça e por teu favor, mediante o teu Filho Jesus. Fale conosco, Senhor, nós somos carentes e necessitados da tua palavra. Alimenta, Senhor, nosso espírito, pois precisamos nos fortalecer diante de tamanha ação maligna contra as nossas vidas, Senhor. Fortaleça-nos no nome de Jesus. Alimenta-nos nessa noite, Deus. É isso que eu te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, o Sermão do Monte, aqui Mateus 5 e 7, vai falar sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que a forma como nós entendemos a mente de Deus. Se você quer entender como Deus pensa, é só você ler o Sermão do Monte. Se você quer entender a ética do reino, se você quer entender como é que o reino de Deus, Ele quer que a gente viva, porque se há um reino, queridos, há uma cultura. Se há uma cultura, sem dúvida nenhuma, há leis que regem essa cultura, que é governada através do Rei Jesus. E eu vou falar justamente sobre alguns pontos aqui do reino de Deus. Mas quando Jesus ele escreve, ou melhor, quando Jesus ele fala, mediante o evangelista Mateus, que escreve, as palavras de Jesus aqui nesse relato, Mateus ele vai descrever algo importante aqui no capítulo 6, quando Jesus ele começa a falar primeiramente sobre o fato dos discípulos não se assemelhar aos fariseus, que eram tidos como hipócritas, e todos os religiosos daquela época. Jesus ele vem, na verdade, não abrogar ou cancelar a lei, pelo contrário, o versículo 17 do capítulo 5 de Mateus fala que ele veio cumprir a lei. Ele mesmo veio trazer uma interpretação e cumprir verdadeiramente aquilo que a lei já tinha apontado, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei na íntegra, mas Jesus, o Filho de Deus, ele aperfeiçoa a lei, ele cumpre a lei e ele aperfeiçoa a lei para mim e para você. Então Jesus, ele começa a falar acerca da importância aqui da oração, e ele começa o capítulo 6 falando sobre esmolas, sobre a questão da motivação. São 3 pontos aqui a respeito da nossa motivação em fazer alguma coisa para Deus. Os religiosos faziam para eles mesmos, ou seja, fazia para que os homens pudessem reconhecê-los, porque eles davam esmolas para todo mundo ver, eles oravam nas praças para que todos pudessem ver e assim ser aplaudido pelos homens. Jesus disse, verdadeiramente eles já receberam a recompensa. Mas vocês, discípulos, e aqui, queridos, está o divisor aqui de águas para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele está escrevendo o Sermão do Monte. Embora a multidão estivesse ali, Jesus, ele escreve ou fala a respeito do reino de Deus para os seus discípulos. Os seus discípulos estavam ali sendo instruídos por Jesus acerca daquilo que ele gostaria que seus discípulos vivessem na terra. E ele começa a falar, olha, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas. Hipócrita é todo aquele que finge ser uma coisa que de fato não é.
Não ore como eles. Quando vocês orarem, ore lá na sua casa, entre no seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então Jesus, ele começa a apontar um caminho do secreto. Jesus, ele começa a indicar um local aonde os céus podem estar abertos todos os dias, quando você tão somente decidir estar nesse lugar de oração. Você não precisa necessariamente estar num ambiente como esse, para você ver os céus abertos. Os céus abertos começam quando você se coloca de joelho na presença do Pai. Você pode buscar Ele em qualquer lugar, é só você reconhecer que Ele está ali para recompensar você secretamente, ou melhor, publicamente. A busca é no secreto, mas a recompensa é pública. Entenda isso, há um princípio aqui que Jesus já nos ensina. A busca pode ser no secreto, mas a recompensa vai ser pública. Você busca no secreto, mas Jesus te recompensa publicamente. E no sermão do monte, sobre a oração, Jesus, ele apresenta aqui 6 pedidos de oração. Ele começa falando a respeito do Pai nosso que estás nos céus. Pai, para os judeus, era um tanto distante, porque no Antigo Testamento, observe que quando Jesus está falando sobre isso, não havia Novo Testamento. Eles não compreendiam muita coisa daquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus, ele vem trazer uma ideia nova acerca de Deus. Assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana sobre um conceito novo de adoração, que não precisava mais ir a Jerusalém, que era a capital religiosa da época. Era agora necessário que todos aqueles que quisessem de fato buscar a Deus, deveria buscá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e é assim que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa mais você ficar restrito a um local, a um templo. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Jesus também aqui, ele fala a respeito do Pai, da paternidade do Pai, que Deus não é aquele Deus distante. Deus não é só o Adonai, o Senhor. Deus não é só aquele que cura, mas Deus também é aquele que se manifesta como Pai. Ele é o Pai que cuida. E no Antigo Testamento, a palavra que se refere a Pai, ali no original, dá a ideia de Pai como Criador, não como um Pai de parente, algo que está mais relacionado a um filho que se relaciona com o pai. Então aqui vai apresentar 6 pedidos. E dentre 6 pedidos tem o primeiro: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 4, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 5, e não nos deixes cair em tentação. E 6, livra-nos do mal. Os 2 primeiros, queridos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, diz respeito a Deus e ao seu reino. O reino de Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para você e eu experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é preciso que a gente renove a nossa mente. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2, Paulo fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Você só vai experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus quando você renovar a sua mente. O seu espírito, ele torna-se vivo quando você aceita Jesus e reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas a sua mente, o seu psique precisa de renovação diária, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só assim que a gente vai mudar de nível em Deus. É só assim que a gente vai entender um pouco mais acerca de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, queridos. Buscar a vontade de Deus é buscá-lo em primeiro lugar. Buscar a vontade de Deus é buscá-lo reconhecendo que Ele começa a fazer uma obra dentro de nós. Mateus capítulo 13, versículo 33,
Jesus fala de uma parábola do reino de Deus que é semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, você não consegue ver aquilo que o fermento faz dentro do bolo, mas você consegue ver o resultado que o fermento provoca ali nesse processo de fermentação. Assim é o reino de Deus. As pessoas não conseguem ver Jesus fisicamente em você, mas consegue ver o resultado que Jesus provoca dentro de você, e é manifesto cada dia que a gente vai vivendo e andando com Ele. Há resultados do reino de Deus que se manifesta dentro de nós, porque Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, mas o reino de Deus estaria dentro de nós. O reino de Deus está em mim, está em você, queridos. O reino de Deus, ele começa uma mudança não de fora para dentro. O reino de Deus começa de dentro para fora. Essa é a verdadeira e mais significante mudança. A mudança que você precisa e que eu preciso não está fora, está dentro. O reino de Deus já começou a ser instalado em você, a partir do momento que você aceitou Jesus e reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E aí sim, a mudança acontece, se você der lugar a Ele. Porque o reino de Deus também é tudo aquilo que diz respeito ao domínio de Deus, ao governo de Deus. Ou seja, aonde o reino de Deus se estabelece, ali há domínio, ali há governo. Ali sim, o reino de Deus está governando todas as coisas. Se você de fato tem o reino de Deus na sua vida, então Deus deve governar a sua vida, deve governar a sua casa, deve governar tudo que você tem, porque o reino de Deus de fato se manifesta aí. O reino de Deus começa a se manifestar aonde ele tem liberdade para se manifestar. O reino de Deus começa a provocar mudanças aonde ele tem liberdade. Paulo disse em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus provoca uma mudança dentro de nós. O reino de Deus exerce uma influência poderosa quando a gente permite Ele trabalhar em nós. A pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para nós nessa noite: nós temos dado espaço para o reino de Deus se manifestar, assim como essa parábola do fermento que uma mulher pegou e colocou no bolo, e houve um resultado ali? Porque a gente vê pessoas aonde é muito notório o reino de Deus ali naquela vida, porque aquela pessoa, ela não é mais a mesma desde o dia que ela permitiu o Espírito Santo começar a guiá-la e a levá-la a um nível maior de intimidade com o Senhor. O reino de Deus, ele traz isso para mim e para você. Basta tão somente, queridos, que a gente permita o reino de Deus trabalhar. O reino de Deus, queridos, traz uma cultura, a cultura do reino de Deus. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim. Mas o reino de Deus, ele se manifestou de uma forma invisível. Mas é através da nossa vida que ele vai ser externado. Você já orou por alguém e essa pessoa já foi curada, por exemplo? Você já orou por alguém e essa pessoa já foi liberta, por exemplo? Você já orou por alguém e o espírito maligno saiu dessa pessoa? Isso é evidência do reino de Deus na sua vida. Isso é evidência do reino de Deus lá na sua casa, quando há milagres, quando há resposta de oração, quando há tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Será que nós estamos vivendo de fato aquilo que o reino de Deus deseja para mim e para você? Porque a oração aqui é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e faça-se a tua
vontade. Jesus, quando estava no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus ele faz uma oração. E essa oração nos ensina aqui um princípio. Jesus ele leva os 12 discípulos para o monte e ele chama a parte 3 deles. E aí ele pede para ficar aguardando em um dado momento ali e ele sai para orar sozinho. E ele estava angustiado. E o texto fala que ele estava angustiado até a morte. E Jesus ele faz uma oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. As nossas orações devem estar pavimentadas. O nosso caminho deve estar pavimentado através desse tipo de oração. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente não buscar a vontade de Deus, queridos, a gente pode incorrer em vários erros. Se a gente não buscar a vontade de Deus, a gente pode entrar em relacionamentos errados. Se a gente não buscar a vontade de Deus, a gente pode entrar em negociações erradas. Se a gente não buscar a vontade de Deus, a gente pode fazer uma viagem errada. Se a gente não buscar a vontade de Deus, a gente pode entrar em enrascada. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, a minha vontade deve ser feita em primeiro lugar. É a minha vontade que deve ser feita, mas Ele deixa a cargo de nós. Porque nós temos liberdade de escolher qual é de fato a vontade que nós queremos viver, se é a nossa ou se é a minha. E eu quero dizer uma coisa para você, a minha vontade não é vontade de Deus. A sua vontade não é vontade de Deus. Porque eu preciso entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Faça-se tua vontade, assim na terra como nos céus. Essas são as duas primeiras petições aqui na oração. Porque primeiro, antes da petição de pedidos essenciais à natureza humana, porque existem os 4 últimos, que é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas 4 últimas diz respeito ao homem e à sua necessidade. Mas as 2 primeiras diz respeito à adoração a Deus, ao reconhecimento quem é Deus. Ele é Pai, Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Ele está no céu, a gente está na terra. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele pode, nós não podemos. Ele é tudo, nós não somos nada. Ele pode fazer tudo e todas as coisas, porque Ele está no governo das coisas, queridos. Ele está no governo de todas as coisas. Ele rege tudo. Então reconhecer, queridos, que Ele está no amanhã, eu não. Reconhecer que Ele está já lá. Em 2024 eu não estou. Eu sou um mortal, eu sou pequeno, eu sou uma pessoa falível. Eu não sei o que vai acontecer ali daqui a 5 minutos, mas Ele sabe todas as coisas. É por isso que Ele fala que nós devemos pedir a Ele que a sua vontade seja feita. Quantas vezes Deus já me livrou de enrascada, porque eu pedi a Ele que fosse feita a sua vontade. O crente não pode ser autônomo. Crente precisa ser dependente. Crente autônomo, desculpa aí, mas quebra a cara. Crente autônomo acaba entrando em enrascada, filho. Então, pede àquele que sabe, pede àquele que vê, pede àquele que habita na eternidade, pede àquele que tem os olhos como chama de fogo, pede àquele que conhece o passado, o presente e o futuro, que Ele sabe o que é melhor para você. Isso é dependência de Deus. Dependa dEle. Dependa dEle. Entrega
o teu caminho de fato ao Senhor, confia nele. Eu não sei do amanhã, mas eu confio nele. Eu não sei do amanhã, mas eu espero nele. Eu não sei do amanhã, mas continuarei aguardando, porque ele tem o melhor para mim. Eu não sei, mas ele sabe. Eu projeto algo, mas ele fala, o teu projeto não é o meu projeto, e aí? Eu idealizo algo, mas ele fala para mim e para você, e aí, se eu falar com você que esse projeto não é o meu projeto? Porque tu está buscando a tua vontade e não a minha? E se ele falar que esse relacionamento não é dele? É por isso que alguns não querem de fato viver a vontade de Deus, porque Deus vai fazer algumas mudanças, ajustes. Ele vai apertar o parafuso. E quando ele aperta o parafuso, dói. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas é para o teu bem. Se ele apertar, é para o teu bem. É porque está afogado. E aí tu vai ficar bambo. Então ele vai apertar, para tu ficar no prumo. No prumo da vontade dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece, queridos. Se a gente quiser. Olha que coisa. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele governa tudo, governa todos. Ele é todo poderoso, criou tudo e todos, rege todas as coisas. Mas Ele me deu o direito de escolher se eu quero viver a vontade dEle ou não. Que coisa, não? A igreja de Laodiceia, por exemplo, deixou Jesus do lado de fora. Como? A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. E ele estava lá, eis que estou à porta e bato. Botaram Jesus do lado de fora. E Jesus mesmo assim queria entrar, porque ele é misericordioso. Tem Laodiceias aqui hoje e Deus está batendo, ó. Ele quer entrar porque ele quer mudar. Ele quer entrar porque ele quer fazer uma revolução na sua vida. Ele quer entrar porque esse fermento é o Espírito Santo que quer provocar uma mudança dentro de você. Deixa ele entrar para poder ele mudar. Você não quer não, né? Cuidado, ele quer mudar, ele quer transformar a sua vida. Mas é preciso que você abra a porta. Entenda uma coisa aqui, Jesus precisa de uma porta aberta para entrar. Satanás precisa de uma brecha para poder destruir a sua vida. Satanás não precisa de uma porta aberta não. Ele precisa de uma brecha. Mas Jesus precisa de uma porta para entrar. A pergunta que ele faz para mim e para você hoje: você tem uma porta aberta para Jesus entrar? Ou você tem dado brechas para Satanás entrar, cirandar e bagunçar a sua vida? Jesus quer entrar porque Ele quer mudar, meu irmão, minha irmã. Antes da petição vem a adoração. É importante entender isso, porque antes de você sentar para orar, ou ajoelhar, ou ficar em pé, seja lá como for, você precisa entender esse princípio. Deus, Ele está no alto e sublime trono. Ele precisa ser reconhecido como de fato Ele o é. Santo, puro, verdadeiro. A oração fala aqui, ó, Pai nosso que estás nos céus. Aí fala, santificado seja o teu nome. Santo, no hebraico aqui é Kadosh. Santificado é Kodesh. Kadosh diz respeito a uma santidade única e essencialmente ao próprio Deus. Ele é separado, ele é distinto, ele é diferente de qualquer criatura. Hoje nós temos o privilégio de desfrutar de uma santidade que Ele mesmo nos proporcionou. Mas a nossa santidade é porque nós herdamos dele. Mas Ele é santidade. Ele não tem santidade, Ele é santidade. Porque Ele não existe, Ele é. Existência pressupõe que foi criado, tem início, meio e fim. Deus não tem início, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Ele é. Ele é.
Tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nesse Deus que é. Aleluia. Glória a Deus. Ele é. Então reconheça que primeiramente vem a adoração. A adoração é reconhecer quem Ele é. Reconhecer que Ele merece a minha devoção. Reconhecer que Ele merece toda a minha gratidão, louvor, gratidão de tudo aquilo que Ele já fez e fará por mim. Aleluia. Santificado seja o teu nome. É honra, respeito e reconhecimento ao nosso Deus. Honra, respeito e reconhecimento ao nosso Deus. Sabe o que significa ser santificado? É tudo que você faz para a glória dele. Santificado é você reconhecer que você carrega um nome. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que nós temos o versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é um representante de um país em outro país. Você representa o reino dos céus aqui na terra, querido. Ei, você representa o reino dos céus aqui na terra. Cuidado como você está vivendo. As pessoas estão olhando você. Cuidado com o seu testemunho. Glorifica Jesus através das suas ações. Glorifica Jesus das tuas transações bancárias, financeiras. Glorifica Jesus do teu relacionamento. Glorifica Jesus aonde você for. O que você fizer. Glorifica Jesus, porque Ele é santificado em tudo aquilo que você venha fazer. Glorificar Jesus é reconhecer quem Ele é tornar o nome dEle conhecido. Isso é santificar, glorificar o nome de Jesus. Aqui, essa oração do Pai Nosso é um guia, não é um mantra, não é aqui uma reza que você repete várias vezes, até porque o próprio Jesus fala para seus discípulos, para eles não estarem repetindo como os fariseus repetiam. Não é uma questão de repetição, é uma questão de espontaneidade na presença dEle. É você primeiro reconhecer quem é Deus. Aqui é um guia para você entrar na presença dEle, adorando a Ele, reconhecendo a Ele. Você pode sim depois fazer as suas petições, mas primeiro reconheça quem Ele é. Aleluia. Reconheça que Ele é. A nossa oração deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero ensinar a vocês um princípio que eu aplico para a minha vida. Esse princípio tem sido infalível para mim. Eu espero que seja para você. Eu amanheço e falo: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Que eu viva tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E nada que não for para mim, não deixa que aconteça. Se eu tenho algo aguardando uma resposta, exemplo, de um emprego, uma resposta de um negócio, eu coloco diante de Deus essa situação. Senhor, se for da tua vontade, fecha. Se não for da tua vontade, que eu não feche o negócio. Senhor, se for da tua vontade, isso, que aconteça. Se não for da tua vontade, que não aconteça. Então, com isso, o que é que acontece? Se for de Deus, vai dar certo. E se não for de Deus, também vai dar certo. De Deus ou não de Deus, ou seja, de Deus sendo sim ou não, é de Deus. Deus não só dá sim, tá bom, Binho e Binha? Deus dá não também. E às vezes o não de Deus é mais melhor, né? O não de Deus é protetivo para mim e para você. O não de Deus é proteção para você não bater cabeça lá na frente. Às vezes está dizendo não, não é ainda. Aguarda um pouquinho. Aí você pega e se precipita e vai, coloca a carroça na frente dos bois. E aí o que acontece? Vai culpar Deus. É mole. Aí Deus fala: como é que pode um negócio desse? Eu falei não e você infringiu a minha vontade. Relacionamento com Deus, queridos,
não é monólogo. Você não está se relacionando com um Deus que está morto. Ele está vivo. Ele se move. Aleluia. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus está trabalhando quando você está orando. Jesus está se movimentando quando você coloca a sua vida e tudo que diz respeito a ela no altar do Senhor. E Ele está trabalhando. Agora Ele vai trabalhar segundo a vontade dEle. Não a sua, não a minha. Então, entregar a nossa vida na mão de Deus e falar: seja feita a tua vontade, a nossa oração de fato tem que estar em harmonia com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a você: Deus quer o melhor ou quer o pior para você? E por que tu não descansa nele? E por que tu não descansa nele? E por que muitas vezes você quer avançar o sinal que não está verde, está amarelo? Atenção. Uma coisa que eu descobri na caminhada é que quando Deus te pede algo em obediência e você obedece, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai descobrir tudo aquilo que Deus vai fazer, aleluia, de uma forma gloriosa, queridos. É sério que eu estou falando aqui. Eu aprendi isso na caminhada. Quando Deus me pediu algo, detalhe, Deus não vai pedir nada fácil, tá bom? Deus não pede nada fácil quando Ele quer levar você a um nível maior de intimidade, de relacionamento. E quando Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, Ele não vai pedir nada fácil. Então, se Deus está pedindo algo difícil aí para você, é porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Se está difícil agora, é porque Deus quer fazer algo poderoso na sua vida e você não está entendendo. A sua carne está falando mais alto do que o seu espírito. Deixa a carne de lado, mata ela. Deixa que o Espírito Santo comunique a seu espírito a vontade dEle. Porque para você viver a vontade do Senhor, para você viver aquilo que Deus tem para você, você precisa calar a voz da sua carne. Porque a carne quer te levar a pecar contra Deus. Fazer a vontade de Deus, não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. É possível, porque eu já passei por isso e passo por isso todo dia. Todo dia a gente nega Jesus, gente. Todo dia eu digo, como aquela música de Tales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolhi algo. Eu escolhi a Ele. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia o pecado está batendo na porta do meu coração. Todo dia o pecado quer me seduzir, mas eu já entreguei a minha vida a Ele. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Aleluia! Ele vive em mim. Porque eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu sei que você quer viver, mas é preciso passar por esse processo de negação. Seja feita a vontade de Deus é um processo de renúncia à sua vontade, para poder viver a vontade do Eterno. E às vezes a vontade de Deus não está em consonância com a nossa vontade, ou muitas vezes, ou todas as vezes. Mas quando você chega a um nível elevado de intimidade com o Senhor, o Salmo 37 fala: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que é deleitar, gente? Deleitar é ter prazer na vontade de Deus. Você tem prazer na vontade de Deus? Você tem prazer na vontade de Deus? Se você tem prazer na vontade de Deus, por que tu não está fazendo a vontade dEle? Se Ele está te pedindo algo que para você
talvez seja difícil, Ele vai te ajudar. Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus, para Jesus afastar o espinho na carne. A resposta para Paulo e para mim e para você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus nos dá é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa e te faz forte. Se você está cansado, se você não está conseguindo vencer, Jesus está dizendo para você: eu estou contigo e eu vou te levantar. Basta que você entregue a sua vida nas minhas mãos e eu vou fazer com que você vença e rompa isso. Queridos, quem está falando aqui não é um super-herói, é um homem de carne e osso. E que, apesar de não ser tão velho assim, mas que já passou por uns bocados na vida. E aprendeu o caminho da entrega. E a minha vida é uma vida completamente rendida ao Senhor. Completamente rendida ao Senhor. E o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Eu não quero impor limites ao agir do Espírito Santo na minha vida. Porque Deus, Ele quer me levar a algo que eu nunca consegui ver e nem ouvir. São aquilo que Deus de fato tem para mim e para você. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Deus tem coisas reservadas no oculto, no escondido, mas Ele vai revelar lá na frente. Ele não está revelando aqui porque ainda você precisa desse processo de confiança nele. Lá na frente Ele vai revelar. Lá na frente é logo ali. Mas é preciso renunciar algumas paixões, algumas vontades para viver o novo de Deus. O novo de Deus está logo ali. Você nunca vai desfrutar do novo de Deus vivendo o velho homem, a velha mulher. O novo de Deus está em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Se faz novo quem está nele. Se faz novo quem renuncia à sua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina isso, o caminho da renúncia. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O governo de Deus está no reino dele. O domínio, a autoridade desse reino está aqui dentro de mim, dentro de você. Mas Ele quer se manifestar de uma forma muito mais poderosa. Só basta você querer. O pão nosso. Eu disse aqui que tem 4, né? Pão nosso, que estás no céu, são as necessidades humanas. As 2 primeiras: venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E as 4 últimas, né? Do versículo 10 ao versículo 3. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui, finalizando, o pão nosso de cada dia, aqui fala de dependência diária de Deus. Ou seja, o pão nosso é de amanhã ou é de cada dia? Por que de cada dia, gente? Por que o pão nosso é de cada dia e não de amanhã, e não do próximo mês, e não do próximo ano? Porque você precisa depender e confiar que Ele vai suprir a tua necessidade hoje. O amanhã, não se preocupa com o teu amanhã, porque Ele já está cuidando do teu amanhã. É preciso que você confie nele hoje, agora. Confia e descansa. O teu amanhã, Deus já providenciou. Já está providenciando, não. Já providenciou. E Ele nos ensina isso no próprio Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que os vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da vossa vida? Versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem entrega tudo e busca o reino de Deus, haverá pão de cada dia na sua despensa todos os dias. O pão de cada dia é Deus que supre mediante a confiança nele. Não esteja preocupado com amanhã, meu irmão, minha irmã. Se você é de Deus, se você caminha com Ele, por favor, descansa nele. Ele está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua empresa, está cuidando dos seus negócios, está cuidando da sua saúde. Você é dele, você tem um selo dele, ele te carimbou com o selo dos céus, você pertence a ele. Será que ele não vai cuidar de você? Será que ele não vai cuidar de você? Olha o testemunho que Mona Lisa contou aqui no domingo, que ela estava com valor e que o valor que ela tinha não conseguia nem pagar as contas, mas Deus pediu o valor para ela dar. E aí, olha aí a questão de fazer a vontade de Deus e não a nossa. E o que foi que ela fez? Ela entregou aquilo que Deus havia pedido. O único dinheiro que ela tinha, que talvez poderia pagar 1 ou 2 contas. Mas sabe o que Deus fez? Deus multiplicou 37 vezes o valor que ela deu aqui no altar do Senhor. Isso é confiança em Deus. Teve um dia que eu estava na Pindaíba, vendendo a janta, o almoço para comprar a janta, né? Era uma Pindaíba mesmo. Lá era churrasco de ovo. E eu tinha um dinheiro. Eu falei, e aí, Jesus, eu vou dar o dízimo ou eu vou gastar aqui e pagar alguma coisa? E eu falei com minha esposa, falei, bem, eu vou dar o dízimo. Ela é? Eu falei, aleluia, é. Glória a Deus, é. E aí eu peguei e dei. E aí no outro dia, gente, Deus supriu toda a nossa necessidade. Porque Deus, Ele não quer sacrifício, qualquer sacrifício. Ele quer obediência. Jesus quer que você caminhe no caminho da seja feita a tua vontade, Deus. Seja feito o teu querer, Deus. Quem está disposto a viver isso, queridos? Quem está disposto verdadeiramente a viver a vontade do Senhor, a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer encargo, a despeito de qualquer prejuízo? Quem está disposto a viver a vontade do Senhor, Deus vai surpreender você. Deus vai suprir as suas necessidades. Você não vai passar dificuldade, você não vai passar fome. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Porque Ele é um Deus que supre. O pão nosso é de cada dia. Ele vai suprir o seu dia. Ele supriu hoje, vai suprir amanhã, vai suprir depois. Mas descansa todos os dias e caminha com Ele nesse relacionamento de dependência diária de Deus. Aleluia, glória a Deus. E por último aqui, queridos, ele fala sobre o perdão. E há uma reciprocidade no perdão aqui. Se eu peço perdão a Deus pelas minhas ofensas a Ele, eu também tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Pois assim Ele vai
me perdoar. E o perdão abre porta para a misericórdia e o favor de Deus na sua vida. Por outro lado, quem não perdoa, fecha a porta da graça de Deus sobre a sua vida. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Talvez possa ter pessoas aqui que têm dificuldade de perdoar por uma situação ou outra. Talvez seja legítimo dentro da sua perspectiva, mas é ilegítimo dentro da perspectiva divina, porque se Ele me perdoou, eu não merecia, você não merecia, mas Ele nos perdoou, por que eu não devo perdoar? O perdão é divino. O perdão é uma atitude minha, é uma atitude sua, mas o favor divino está atrelado a uma atitude de perdão. E você vai encontrar favor de Deus. O peso, a carga, o ódio, o rancor, o ressentimento vai cair por terra no momento em que você liberar o perdão para essa pessoa. E a graça de Deus vai se manifestar. E você vai ver aquilo que eu estou dizendo, porque eu já experimentei disso. Aleluia, glória a Deus. A favor de Deus para você nessa noite. A graça do Senhor sobre você nessa noite. Há um caminho que Jesus nos convida hoje. É o caminho da oração do Pai Nosso. Que a gente deve entender esses pilares da oração, para que a gente possa, de fato, viver aquilo que o reino de Deus espera de nós. O reino de Deus está em você, meu irmão. O reino de Deus está em você, minha irmã. Basta tão somente que você coloque para fora os recursos divinos que Deus já colocou dentro de você através do reino de Deus. O reino de Deus está num falar. O reino de Deus está num tocar. O reino de Deus está em toda manifestação que você possa fazer através dos recursos divinos que Ele já plantou dentro de você. Você tem palavra de vida para aqueles que estão vivendo na morte espiritual. Você tem palavra de cura para aqueles que precisam de cura à sua volta. Vocês têm palavras, querido, que pode suscitar ou ressuscitar alguém que está morto. Eu e você carregamos uma palavra de vida e de esperança para todos aqueles que precisam dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer um convite aqui. Você que veio essa noite e ouviu essa pregação, ouviu aquilo que Deus falou. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. E Deus falou ao seu coração. Talvez você tenha vivido muito distante daquilo que foi pregado aqui. Talvez você tenha vivido a sua vontade. E a prova que você está fora da vontade de Deus é que nada dá certo na sua vida. Nada que você empreende dá certo. Nada que você de fato quer ou venha fazer tem dado certo. Isso é um sinal de que você está fora da rota. Isso é um sinal de que você está fora da vontade de Deus. Você não consegue se relacionar com ninguém. Você não consegue ficar em emprego nenhum. Você não tem saúde. Ou seja, está um caos na sua vida. Isso é um indício de que você não está vivendo a vontade boa e perfeita de Deus para você. Fique em pé, por favor, queridos. Vou chamar o Ministério do Louvor aqui, por favor. Aleluia. Gente, vocês estão com calor aí? Está com calor? Não? Acho que é só aqui mesmo. Aleluia. Você que veio nessa noite, talvez você não gostaria de ter ouvido uma mensagem confrontadora, mas também de esperança. Mas é porque Deus te ama. A Bíblia fala que Deus castiga todo aquele que ama. E você e Deus sabe como você tem vivido completamente fora da vontade do Pai, completamente distante da presença de Deus. Essa oração não faz parte da sua vida, do seu estilo de vida. Seja feita a tua vontade.
na verdade, não corresponde àquilo que você tem vivido. Você tem vivido a sua vontade, você tem feito aquilo que você achar melhor, mas Deus está te chamando para um caminho de dependência dele nessa noite. Deus está chamando você para um caminho de dependência na presença dele nessa noite. E você que é crente, mas não vive um caminho, ou melhor, não vive um relacionamento de dependência de Deus, em nome de Jesus, aprenda nessa noite a depender dele. Em nome de Jesus, aprenda a depender do Espírito Santo dele na sua vida, porque ele que é o melhor para você. Mas você que está aqui, está distante da casa do Pai, e você não tem vivido aquilo que de fato Deus quer para você, eu quero te chamar aqui à frente, fazer uma oração por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer abrir o seu coração para que Jesus possa entrar mediante o seu Espírito Santo e mudar, assim como o fermento que altera o interior do bolo, Jesus ele quer alterar o seu interior nessa noite. Ele quer fazer uma revolução dentro de você. Ele quer tornar você um novo homem, uma nova mulher, porque Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para levantar você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Você que está cansado, você quer mudança de vida, você quer viver, aleluia, glória a Deus. Você que quer viver algo poderoso, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino. Venha. Buscamos A igreja ora enquanto